Transmitir a partir de agora, já no canal do YouTube, no canal da Missão Cristã, para que não tenha nenhuma barreira para a palavra do Senhor ir aonde tiver que ir, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui com a Marli que é um testemunho maravilhoso de guerreira, de perseverança, amém? Nós vemos isso em você, viu, Marli? Eu vejo isso em você. Glória a Deus pela tua vida. Nós oramos já pela Marli, mas mais uma vez, agora como o corpo assim unido, estende sua mão para cá. Isso tem um significado forte no mundo espiritual. Estende sua mão para cá e a sua mão abençoa a sua boca, falando, abençoa a Marli junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, porque o Senhor já está falando. Obrigada, Pai, mas nessa hora nós queremos te agradecer especialmente pela vida da Marli. Obrigado porque o Senhor vai agora tomá-la, Pai. Tomá-la por completo. Nós te clamamos que o Senhor tome por completo a voz dela, todo o ser dela, para falar conosco, Pai. Enche ela com teu Santo Espírito, Pai. Abençoa, Pai, a família dela, enquanto ela está aqui ministrando a tua palavra, cumprindo o propósito, Senhor, que o Senhor tem para ela. Lá na casa dela, os teus anjos estão acampados. Nós cremos, porque nós já clamamos por isso nessa noite. Nós cremos, Pai, nós abençoamos toda a família da Marli, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E te agradecemos e pedimos que o Senhor continue falando, agora pela boca dela. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? E o aplauso para o Senhor, que nunca é demais, para o Senhor Jesus. O aplauso, amém. Eu convido os irmãos com a paz do Senhor, e não sou pregadora, mas para falar de Jesus não precisa ser pregador, é só deixar que Ele possa nos usar para falar de Cristo. Então, quando a pastora me convidou para falar, falei, meu Deus do céu, é difícil, não é fácil a gente estar aqui na frente, não, gente, é muito difícil. É uma responsabilidade muito grande, mas Deus está conosco. E eu agradeço, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do amor de Deus com cada um de nós. E eu cumprimento também os irmãos que estão pela internet. O que eu vou falar hoje é uma coisa que eu estava... Porque eu faço a leitura diária, assim, do pão diário. Eu tenho 2, um que eu ganhei da minha irmã e o que eu tenho, que a pastora Val sempre dá para a gente. Então, eu estava lendo os diários e gostei muito de uma palavra do Diário de Mulheres, que está em... Deixa eu pegar a minha colinha. Que está em... Segundo Coríntios 2, 14 e 15. Amém? O bom perfume de Cristo e a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, para que para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem. Então, eu gostei muito dessa palavra, porque às vezes a gente não dá esse perfume que Jesus quer que a gente transmita às pessoas. O perfume de Cristo. O que seria o perfume de Cristo? A palavra diz, o fato de que somos como um bom perfume para Deus, significa que Ele se deleita em nós e em nossas vidas. Qual é o perfume? Que perfume que a gente pode exalar através da nossa vida para as pessoas? O perfume do amor,
da paciência, daquela palavra que você diz a outra pessoa que está ao seu lado, né? Os membros da nossa família. Então, esse é o perfume que Deus quer que nós exalamos. Às vezes, tem pessoas que não sabem exalar esse perfume. Tem palavras duras com as outras pessoas, tem palavras que machucam. Isso não é um perfume de Cristo. Cristo quer palavras doces, que saiam da nossa boca com amor, com paciência, com entendimento, né? A gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas. O perfume, às vezes, a gente não pode ver, mas a gente sente, né? O perfume, quando a gente passa um perfume gostoso, as pessoas falam, nossa, que cheiro gostoso, que perfume, né? Às vezes quer até o nome do perfume, porque gostou do perfume. Assim nós devemos ser, exalar esse perfume de Cristo, através de nós, através da nossa vida, né? Tem perfumes, tem cheiros na nossa vida que nos lembra, às vezes, lá da nossa infância. Eu, quando era bem pequenininha, eu morei numa fazenda, aqui perto aqui de Assis. E tinha muito pé de aquela laranja, cidra, aquela que se faz doce. E aquele cheiro daquela cidra ficou sempre comigo, porque eu gostava de entrar debaixo. Eu lembro que era uma árvore muito frondosa, assim, ela dava para a gente entrar debaixo. Então, aquele cheiro, sempre que eu sinto o cheiro de cidra, eu volto lá no passado. Então, tem coisas que, né? Às vezes, um perfume, uma comida da vovó lá do sítio, a gente lembra aquele cheirinho gostoso, né? Do perfume, de tudo aquilo que nos traz uma boa recordação. Um cheiro agradável, quando você entra num mercado que vende bastante frutas, é um cheirinho gostoso de sentir, né? O cheirinho da comida da mamãe, quando você chega em casa com uma fome, né? Nós aqui fazemos a comida para os nossos filhos e netos. Então, chegou, mas que cheirinho gostoso. Então, essas coisas são agradáveis para a gente. Imagine para o nosso Deus, né? Qual o perfume que você está exalando? Será que é um perfume gostoso? Será que Deus tem se agradado do teu perfume? Ou será que nós estamos exalando um perfume ruim? Um perfume que não agrada a Deus? Lá também no Velho Testamento, em Levítico fala, que, deixa eu ver onde que eu marquei. Levítico 1:17. Era maneira do povo, né, quando fazia sacrifício, aqui diz, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é feita queimada do cheiro suave ao Senhor. Já desde aquele tempo, Deus gostava de sentir o cheiro bom. E também em Êxodo, aqui, mas já sai tudo fora do lugar. É Êxodo 30, 34 e 35. Diz assim: o incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: tome especiarias aromáticas, estoraque, onixa e galbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperando o puro e santo. Esse perfume, ele era um perfume que era feito só para cerimônias lá do holocausto. Porque quando matava e se queimava aquele sangue, aquelas coisas, né, o cheiro não é agradável, né, gente? Então, eles punham esse perfume para que fosse melhor o cheiro. E esse perfume não era para o homem fazer para si,
porque era um perfume exclusivo para esse tipo de cerimônia que era feito antigamente. Então, tem bastante coisas, né, que fala a respeito do perfume de Cristo. Deus aqui fala, né, que Deus introduziu esse perfume como parte da adoração. O que a gente pode dizer hoje, o nosso perfume, qual seria? Na obediência. A obediência que nos leva a ser agradável a Deus. O nosso perfume é agradável a Deus, né? Às vezes a gente não tem muita paciência, acaba falando coisas que não agradam. Então, isso é triste. Então, nós temos que ser... o que mais agrada a Deus é a nossa obediência. Se você for obediente à palavra de Deus, você vai cumprir tudo que está aqui. O amor, né? a longanimidade. Tem tanta coisa bonita aqui na Bíblia que a gente pode usar no nosso dia a dia. Cada dia usar palavras agradáveis. Chega para uma pessoa, falar uma coisa boa, né? Não fechar a cara, mas falar aquilo que você sente. Olha como você está bonita hoje, que roupa bonita. É tão gostoso você ouvir isso de alguém, não é? Você se sente bem. Então, são coisas que nós devemos, como cristão, ter em nossa vida. Esse perfume que agrada a cada um, a cada pessoa. Vamos, quando estivermos conversando com alguém, falando com alguém, vamos transmitir esse perfume de Cristo, que a pessoa possa olhar para você e sentir prazer em estar perto de você. Tem gente que às vezes a gente não gosta de ficar perto, porque tem pessoas que às vezes abrem a boca só para falar o que a gente não quer ouvir, coisas desagradáveis. E esse é um cheiro que Deus não se agrada, o cheiro do pecado. Esse é um cheiro que desagrada o nosso Deus. Então, nós que somos cristãos, vamos ter palavras agradáveis, vamos exalar esse perfume que cada dia da nossa vida, seja o mínimo que for, mas que nós possamos exalar, né, esse perfume tão gostoso, tão agradável. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar. Porque se nós estamos vigiando, nós saberemos que a gente sabe a hora que a gente faz coisas que não se deveria fazer. Então nós temos que vigiar e orar. Vamos ser pessoas agradáveis, né? Que as pessoas possam gostar de estar perto de você, de mim, para que a pessoa sinta esse perfume. Eu tenho uma amiga que ela um dia falou para mim assim: Marli, eu gosto de vir aqui na tua casa, eu me sinto muito bem aqui. Aquilo para mim foi, nossa, me sentir a maior, né? Mas por quê? Porque a gente trata bem, a gente é agradável, né? Tem palavras boas. Tem gente que não tem palavra boa para falar para ninguém, só tem palavras que desagradam, só palavras que deixam as pessoas tão tristes, né? A gente vê cada coisa neste mundo, pessoas que não têm um pingo de senso para falar com outra pessoa. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, a pessoa, em vez de ir lá, dar uma palavra de amor, de tranquilizar a pessoa, às vezes vai lá só para... Parece que tem prazer em ver a pessoa sofrer, né? Então, a gente tem que saber como falar. É a mesma coisa um médico. Eu fico imaginando um médico, quando ele tem que chegar para uma pessoa e falar que o que ela tem não tem cura. Eu acho que eu não saberia como falar. E, às vezes, o médico tem que falar que nós temos um médico, que hoje, né, vai nos trazer uma palavra. E é duro. Deve ser triste para o médico chegar para você e falar: não tem jeito. Mas ele sabe como falar. O médico sabe como chegar na pessoa e falar. E nós temos que saber também como chegar nas pessoas e falar. Que este perfume possa, cada dia, estar na nossa vida. Que nós possamos ser gentis, né?
ser agradável, ter palavras boas, não esse negócio de ficar brigando por pouca coisa, né? Às vezes a pessoa briga, faz tantas coisas tristes, então não devemos. Deus é maior, Deus quer que nós sejamos pessoas boas. Quer exemplo maior do que Cristo? Se você seguir o exemplo de Cristo, é maravilhoso. É o que ele, às vezes a pessoa fala, eu não vou na igreja, aquilo, fulano, ciclano, é assim, assim. Mas se a gente for olhar o homem, nós temos defeitos. Todos nós temos, ninguém é perfeito. Perfeito foi Jesus. Né? Então, nós temos que, a pessoa, eu não vou na igreja. Não temos que olhar para ninguém aqui dentro. Nós temos que olhar para Cristo, porque se a gente for olhar o homem, não tem igreja que a gente vai achar lugar para ficar. Porque a igreja perfeita está lá no céu. Né? Então, a gente tem que ser agradável. Aí, depois que eu terminei de ler, no finalzinho diz, o que as pessoas pensam a respeito de Deus como resultado por estar perto de mim? É uma pergunta. O que será que as pessoas pensam quando estão perto de nós? Será que nós estamos exalando esse perfume? Será que as pessoas têm prazer em estar perto de nós? Isso é uma pergunta para a gente pensar e pôr em prática. Porque deve ser muito desagradável uma pessoa falar, eu não gosto de ficar perto de fulano, ciclano, seja lá quem for, porque não tem nada de bom, não se aproveita nada. Então, o que as pessoas pensam, né? De mim, de você, quando estamos perto dela? É uma pergunta bem difícil de se responder, né? Viver para Deus exala um aroma agradável. Se estivermos vivendo para Deus, que nós possamos exalar este aroma suave, gostoso, que Deus possa sentir agradável, sentir feliz, né? Por cada um de nós. Que possamos exalar este perfume, o perfume de Cristo, para que as pessoas possam ter o prazer, a alegria de estar perto de nós. Esta palavra mexeu muito comigo, falou comigo, porque às vezes a gente, sem querer, às vezes a gente ofende as pessoas, sem querer, às vezes a gente fala uma coisa sem pensar. Então, a gente tem que pensar 1 milhão de vezes antes de falar. Porque, às vezes, você fala, você não está com a intenção de ofender, mas a pessoa entende errado e se ofende. Então, tudo que vamos falar, quando de manhã a gente levanta, ora a Deus, né? Eu sempre oro e falo, Senhor, que eu não ofenda ninguém. Eu não quero ofender ninguém. Eu quero ser agradável. Eu quero poder ajudar e não atrapalhar. Que nós possamos, no nosso dia a dia, exalarmos o perfume, o aroma de Cristo para cada um que estiver ao nosso redor. Filho, marido, vizinho, aquele que você encontrar na rua, que você possa, que eles possam ver em você uma coisa diferente, né? Um amor diferente. É isso que eu queria deixar para os irmãos, esta palavra, que nós possamos, cada dia da nossa vida, exalar um perfume gostoso, um aroma, né? Na vida daqueles que estão ao nosso redor, filho, marido, seja lá quem for, que estiver do seu lado, que você possa exalar esse perfume, que as pessoas possam sentir o prazer de estar perto de você. Eu peço para os irmãos que fiquem em pé,
A minha palavra é pequena, não sou pregadora, mas o que eu queria passar, eu acho aquilo que eu não consegui, que os irmãos, que o Espírito Santo possa fazer na vida de cada um. Vamos orar a Deus, né? Senhor, nosso Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de falar, Senhor, da Tua palavra, de podermos, Senhor maravilhoso, estar aqui na Tua casa junto com os nossos irmãos, para louvar o Teu nome, para Te engrandecer, Pai. E eu te peço, Senhor, que nós possamos poder, Senhor, a cada dia da nossa vida, exalar este perfume tão precioso, Senhor. Oh, Jesus, que nós possamos estar exalando o perfume de Cristo para cada um que estiver perto de nós. Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração. Abençoa cada um de nós. Abençoa o teu filho, que vai falar agora conosco, Pai. Usa ele da melhor maneira possível. Nós já te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Passou a palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus pela tua vida, viu, Marli? Vamos convidar o doutor André para subir aqui, para começar a nossa palestra tão especial, que vai nos ajudar a gente cuidar do nosso templo, do templo nosso não, do templo do Senhor, que é o nosso corpo, cuidar do templo do Senhor, aprender a ter uma terceira idade, uma velhice aí, com disposição para fazer a obra, para abraçar o próximo, amém? E que a gente saiba também cuidar dos nossos velhinhos. Vamos receber o doutor André, dando uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida dele. Amém? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Só a irmã Marli falou que ela não é palestrante. Se ela fosse, então o pastor Miranda estava perdido, né? Porque foi muito bonito. Eu vou falar... Na realidade, nós vamos bater um papo sobre envelhecimento. E depois vai ser super sucinto, e depois eu vou falar um pouquinho sobre geriatria, de uma maneira ampla, e num futuro próximo a gente foca em algum tema específico, tá bom? Vamos falar sobre envelhecimento. Pode ir. O que é o envelhecimento para nós, para os seres humanos? Envelhecimento é um processo de desgaste do corpo, o desgaste da célula. Tá? Isso ocorre depois que atinge a idade adulta. As causas do envelhecimento ainda elas não são específicas totalmente. Tá? Elas têm teorias que propõem que o acúmulo de danos com o tempo e o desgaste do DNA, devido às mutações que o DNA sofre, é que leva a esse envelhecimento. O envelhecimento ele pode ser entendido como consequência da passagem do tempo ou como processo cronológico pelo qual o indivíduo se torna mais velho. É o que acabamos de dizer. No caso dos seres vivos, nós humanos, está relacionado à diminuição da nossa reserva funcional. Essa reserva funcional, quando nós somos jovens, nós temos uma reserva funcional muito maior, que ela, com o passar do tempo, ela vai se degenerando e estando mais... recebendo mais as agressões do tempo, de tudo que nós passamos. E, com isso, aumenta o risco de morte. Pode passar. Inicialmente, foi postulado que o envelhecimento do ser humano é um processo de deteriorização dos sistemas com o tempo. Isso que eu acabei de falar. E permitindo a existência de filosofias e teorias anti-envelhecimento, que também nós vamos falar ali para frente. No que se pese à luz do conhecimento atual, o envelhecimento é um processo inexorável e irreversível. Né? Todos nós vamos ficar velhos, vamos envelhecer. E o envelhecimento é uma parte importante para a sociedade humana,
porque não é só o ficar velho, é todas as mudanças que isso reflete. Também na maioria da sociedade é comum a negação do processo de envelhecimento e dos eventos que estão associados. Eu coloquei simples assim, é gasto muito tempo, é gasto uma energia, tempo, dinheiro, para a gente tentar esconder os efeitos do envelhecimento. Né? Nós tingimos o cabelo, fazemos maquiagens, principalmente as mulheres, né? E cirurgias plásticas, isso se também usa, tanto o homem quanto a mulher. Esse fenômeno é inversamente proporcional a quando a pessoa é muito jovem, ele quer aparentar ser mais velho. Por quê? Para poder dirigir. Quem não já passou, não, eu quero dirigir, eu quero apresentar mais idade do que eu tenho. Crianças que passam batom, isso é inversamente proporcional. Pode ir. Alguns assuntos ligados ao envelhecimento populacional é que assim, a idade média da população ela tem aumentado nas últimas décadas, devido antigamente as pessoas envelheciam muito menos, morriam bem antes do que estão morrendo hoje. Isso está fazendo com que se mude um pouco a compreensão do envelhecimento. Idosos apresentam diferentes necessidades à sociedade e aos governos. Isso nós vamos também falar bem para frente. Porque existe em algumas nações que o voto é voluntário, o idoso ele é voluntário para votar. E isso, os idosos aumentam o peso dele na política. Então, assim, as nações voltam para o idoso de uma maneira um pouco diferente, pensando sempre na vantagem que ele pode tirar com isso. Pode passar. Eu coloquei aqui senescência só porque assim, a senescência orgânica é um envelhecimento do organismo como um todo. O que é senescência? É o paciente envelhecer, mas envelhecer de uma maneira saudável, não patológica. Tá? Então, é o envelhecimento celular. O envelhecimento do organismo é geralmente caracterizado pela diminuição da capacidade de responder aos estresses biológicos. Né? Isso gera com que aquilo que a gente falou da capacidade funcional, ela, nos seres mais jovens, ela é muito maior do que no idoso. E isso é importante porque, com o passar do tempo, os nossos sistema respiratório, sistema digestivo, tudo isso vai perdendo a capacidade de se regenerar. É onde a gente vai levando a um envelhecimento. Uma outra coisa também que eu coloquei é o estresse adicional, que pode levar a doenças crônicas. O que pode alterar? A vida que o idoso vai levar. Tabagismo, sedentarismo, o alcoolismo, obesidade, tudo isso pode fazer com que o processo de envelhecimento acaba sendo mais rápido. Ciclo de vida. Dividindo o ciclo de vida. A vida humana ela é frequentemente dividida em várias etapas. Esta divisão ela é arbitrária, uma vez que os processos biológicos sofrem modificação mesmo, mas eles sofrem uma modificação de uma maneira lenta e progressiva. Tá? Isso desde a concepção. Né? Na maioria dos países, a idade adulta ela inicia-se de 16 a 21 anos. Enquanto que geralmente é considerado idoso a partir de 65 anos. Aí eu fiz uma divisão, coloquei a infância. O que é a infância? A infância é um período que vai desde o nascimento até aproximadamente o 12º ano de vida. Tá? E é um período de grande desenvolvimento físico, marcado pelo gradual crescimento de altura, peso, e especialmente nos primeiros 3 anos de vida, que acontece... E durante a puberdade, que a criança se acredita que ela vai conseguir desenvolver tanto o comportamento quanto a personalidade. Então, desde pequenos, nós já somos moldados à nossa personalidade. Adolescência, vixe. Adolescência é uma fase bem complicada, né? Para nós pais, então, meu Deus,
só por Deus mesmo. É uma fase que marca a transição da infância à idade adulta. Caracteriza por alterações de diversos níveis, físico, mental e social. Eu não vou me estender muito à adolescência, mas é uma fase muito complexa. Adulto é a denominação da fase da vida que vai da adolescência para a velhice, né, ou terceira idade, ou a melhor idade. É a fase mais ativa e produtiva do ser humano, tá? Muitas das vezes ela pode ser dividida em adulto jovem, adulto médio e adultez velha, né, o idoso, pode passar. E o idoso, o que caracteriza? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Porém, todavia, né, o efeito da formulação de políticas públicas, esse limite pode variar segundo a condição de cada país e a própria OMS ela preconiza que qualquer que seja o limite adotado, é importante considerar a idade cronológica, sim, mas não é um marcador que deve ser considerável, porque a idade cronológica é precisa as alterações que acompanham o envelhecimento. Um paciente, o que ele quis dizer é que, por exemplo, num país de terceiro mundo, as pessoas envelhecem muito mais rápido, porque a condição de vida que ele teve é bem pior do que um paciente, do que um idoso que tem uma vida mais regrada e com uma condição social melhor. O processo de envelhecimento, ele ainda é um processo extremamente misterioso. Cientistas debatem muito sobre o envelhecimento e como ele pode ser prolongado. Mas eu coloquei até em negrito que assim, não existe nenhum tratamento farmacológico, comprovadamente claro, que aumente a expectativa de vida, a não ser a vida que a gente leva ao longo do tempo. Não existe, o único milagre é Deus. Até falando do milagre de Deus, a Marli falou de como a gente dá notícia para um paciente quando é uma fase terminal, alguma doença que foge um pouquinho do nosso controle. Como já aconteceu, o que eu passo para o paciente. Eu realmente falo que a mão de nós homens não existe cura, mas para Deus tem. Para Deus sempre tem cura. Então é isso que a gente passa para os pacientes. Tá? Agora eu vou falar sobre aspectos legais, a grande variação entre os países sobre qual idade o indivíduo se torna legalmente adulto. Vamos falar especificamente no Brasil, existem questões com a idade mínima para o voto, 16 anos, e a obrigatoriedade do voto vai até 65 anos. Foi aquilo que a gente falou lá atrás. Acima de 65 anos, o voto é opcional. Tá? A maioridade civil e criminal é aos 18 anos, e a aposentadoria compulsória, principalmente de funcionário público, é com 70 anos. Pode passar. Mais uma vez, no Brasil, existe um fenômeno um pouco diferente, que devido às condições de vida, desemprego, normalmente, o idoso que está aposentado, que recebe a sua aposentadoria, que infelizmente sempre é muito pequeno, às vezes ele tem que sustentar todos os seus parentes, né, seus descendentes, com esse pequeno dinheiro da aposentadoria. Aqui eu coloquei só para lembrar assim, que a diminuição da população jovem portanto, de percentual, e está projetando uma queda na arrecadação. Isso, basicamente, nem vou ler, mas é assim, a expectativa de vida tem aumentado. E nós estamos passando por um processo agora que o governo está adaptando a aposentadoria, justamente isso. Antigamente se via muito menos do que hoje. Então, estão se adaptando todo o processo de aposentadoria para se adequar, pois como a nossa expectativa de vida está maior, então eles têm que adaptar esse sistema de pensão, de aposentadoria. Senão o sistema previdenciário nosso já está falindo e pode piorar muito, pode passar. Variações culturais, isso a gente já passou. Muitos países eles valorizam muito mais o idoso do que nós aqui na América. O pastor Mauro sabe que os orientais eles começam a
eles trabalham para aposentar, para começar a viver a vida depois da aposentadoria. Já no Brasil, a gente tem o conceito de que a aposentadoria começa o final da vida. E lá não, os orientais eles têm a maneira de viver muito melhor a melhor idade. A melhor idade para eles é realmente considerada depois da aposentadoria, que eles vão poder viver para eles. Antes disso, eles vivem para o trabalho e para a família. Isso é uma cultura da população oriental. O pastor Mauro sabe bem disso, que, né, apesar de não parecer, ele tem uma descendência oriental, né, pastor? Pode passar. Outra coisa que a irmã Marli falou, eu lembrei, eu vou falar agora, né, da cognição do idoso. Vou ler essa parte, depois eu comento. Um declínio constante em muitos processos cognitivos é visto ao longo da vida, particularmente a partir de 30 anos. A maioria das pesquisas tem se focado na memória ou no envelhecimento, tentando fazer com que esse envelhecimento retarde. E tem se verificado, eu estou meio tá difícil aqui, a idade vai chegando mesmo, e tem se verificado declínio em diferentes tipos de memória, com o envelhecimento, por exemplo, mas não com a memória semântica. O que é essa memória semântica? É essa memória caracterizada, até coloquei embaixo, que pela compreensão, fatos que ocorreram, ela é adquirida com o tempo. No pé de cidra, é uma memória semântica. A irmã Marli lembra do cheiro da cidra, e essa memória jamais vai ser apagada. Pacientes, voltando agora dentro da geriatria, com mal de Alzheimer, o que acontece? Aquelas memórias antigas, sempre o que é antigo, são as últimas que ele vai deixar de ter. Por quê? Porque é uma memória semântica. Então, está constituída dentro do paciente. Já pode passar. São as referências bibliográficas que eu coloquei, eu fiz bem sucinto. Agora eu vou falar especificamente sobre a geriatria, tá? Que é, no caso, a minha especialidade. Medicina geriátrica, ou geriatria, é o ramo da medicina que estuda a prevenção e o tratamento de doenças da incapacidade de idade avançada, ou seja, do idoso. O termo deve ser distinto de gerontologia. O que é gerontologia? Gerontologia é o estudo do envelhecimento em si. Nós, geriatras, antes de sermos geriatras, somos médicos clínicos gerais, e depois a gente faz uma especialização em geriatria, cuidando especificamente da saúde do idoso. Pode passar. O envelhecimento, eu acabei de falar, mas eu coloquei só 2 conceitos aqui para poder passar, que é o conceito simplista do que é o envelhecimento, é o processo pelo qual o jovem se transforma em idoso, né? E o biológico, que são fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação e das sobrecargas funcionais. Aí vem tudo que a gente já falou um pouquinho, pode passar lá. Tá, aqui eu coloquei isso aqui, até citei em negrito, que eu vou ler de novo. A capacidade funcional ao longo da vida vai reduzindo. Na terceira idade é importante manter independências e prevenir a incapacidade. Por isso, reabilitar e garantir qualidade de vida é essencial. O processo natural de envelhecimento associado a doenças crônicas é o responsável pela limitação do idoso. Isso sabemos. Nesta fase, é importante focar sempre na prevenção. É sempre melhor tratar a prevenção do que os sintomas da doença. O idoso ele pode ser aparentemente saudável, porém, as manifestações no idoso eles são diferentes, são atípicas, elas são subclínicas, às vezes não tem uma maneira, chega de uma maneira bem devagarzinho e vai evoluindo com o longo do tempo. Então, o início é bem insidioso, tá? E com isso, se você não prestar muita atenção, não só no idoso, no cuidadoso, você acaba perdendo coisas importantes para se chegar num diagnóstico. A geriatria ela tem 5 coisas muito importantes, que são 5 Is. Eu até deixei em negrito, que é a instabilidade, incontinência, iatrogenia, imobilidade e insuficiência. Isso, basicamente, esses 5 Is é que a gente tem que tratar e tem que ficar muito atento no tratamento do idoso. Pode passar. Vamos lá, agora os objetivos da geriatria. Que eu vou falar e depois a gente bate um papo. Pode voltar só um pouquinho? Volta só um pouquinho.
Ó, a manutenção da saúde, manutenção da funcionalidade, a prevenção de doenças, detecção e o tratamento dessas doenças, manter no idoso o máximo grau de independência possível, e cuidar quando tem uma doença terminal. A gente tem que ter esse cuidado bem clássico. Pode passar. Prevenção. O planejamento para a prevenção das doenças do idoso, ele consiste, basicamente, corrigir os hábitos desse idoso que não tem uma alimentação balanceada, inatividade física, tabagismo, obesidade, entre outros. Propiciar um diagnóstico e um tratamento adequado nas doenças. Às vezes é muito difícil com o sistema de saúde que a gente tem hoje. Do mesmo jeito, usar medicamentos racionalmente. Isso é bastante complicado, essa questão do usar medicamento, porque quem não fala assim, não, mas, nossa, Marli, a vizinha tomou e ficou bom, né? Medicamento eu vou tomar também. Nunca a reação de um paciente é igual ao do outro, principalmente no idoso. Tá? Então, muita atenção com isso. Equilibrar os ambientes emocionais também é bastante complicado, porque é aquilo que eu falei, na nossa cultura, o idoso, ele começa a ser visto como o fim da vida. Aí, né, ele vai se aposentando, vai estar começando o fim da vida, e não é por aí. Não deixar que o idoso crie expectativas em relação, isso é importante, a rejeitar a tua idade, a rejeitar, achar que vai ser jovem forever young, né, que vai sempre ser jovem. Não vai. Estimular a prática de atividade física, eu acho isso bastante importante, não só para o idoso, eu acho que para todos, para que aumente a resistência, aumente a flexibilidade, enfim, que possa ter uma saúde melhor. Adequar o ambiente doméstico, isso é muito importante. O que está acontecendo? Idosos caem no banheiro, caem porque, assim, às vezes a gente esquece que vai envelhecer. E que precisa ter vamos dizer assim, que precisa ter uma área específica, um banheiro com apoio, tudo isso a gente, normalmente, quando vai construir uma casa, a gente esquece de ver. Todos nós vamos envelhecer, tirar o máximo de escada, tudo isso. Então, é adequar o ambiente doméstico, diminuindo o risco de acidentes. Tá? Isso é muito, muito importante. E outra coisa, educar os cuidadores, poder orientar as pessoas que cuidam dos idosos a diminuir qualquer risco de acidente, de reconhecer nele qualquer coisa que possa estar diferente, que vai nos dar informação para poder fazer um tratamento adequado, um diagnóstico precoce. E também estarmos atentos aí a alguns idosos que sofrem maltratos, isso aí a gente tem que ficar bastante atento. Pode passar. Eu só coloquei que senescência é aquele envelhecimento normal, senilidade é o envelhecimento patológico e gerontologia o estudo do envelhecimento. Era isso, mais ou menos, eu coloquei. Agora estou à disposição para fazer alguma, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, eu vou respondendo. Se eu souber, se eu não souber, a gente aprende juntos, tá? Era isso que eu tinha para passar, fiz basicamente sucinto. Não tenho facilidade para falar na frente aqui, estou me tremendo todo aqui, igual a irmã Marli lá, então eu estou me tremendo todo aqui, mas era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Boa noite, obrigado. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, estou à disposição. Se quiserem perguntar, pode perguntar. Eu queria saber, assim, qual é o sintoma assim, que a gente pode já estar percebendo que uma pessoa ela está com demência? Demência. Vamos, assim, a demência, são vários sintomas que podem estar levando à demência. Primeiro, a gente tem que definir qual tipo de demência. Tem a demência senil e tem a demência patológica, especificamente.
o paciente, principalmente idoso, ele começa a esquecer de coisas que normalmente ele não esquecia, começa a mudar a rotina. Por exemplo, esquece de o fogão ligado, o café, esquece a água fervendo, às vezes ele esquece, ele não lembra se alimentou. Então são pequenas, é por isso que eu falei, o cuidador tem que ficar muito atento, que são pequenos detalhes que você vai percebendo ao longo da vida e do hábito da vida que ele tem, que ele vai mudando, a rotina que ele tem. Essas pequenas mudanças de rotina é um sinal de que possa estar causando uma demência. Aí sim tem que descobrir que tipo de demência. Isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes pode ser por hipovitaminose, vários fatores podem levar à demência. A gente tem que descobrir que tipo de demência, mas normalmente sinais que mais caracteriza é a mudança da rotina. O paciente está mudando de rotina, de coisas que habitualmente faz, deixa de fazer e não percebe que não fez. Isso a gente tem que estar sempre muito atento. Mas isso pode acontecer com pessoas com idade anterior a 60 anos? Sim. Existe uma doença que a gente fala do Alzheimer precoce. Eu já tive um paciente que ele começou a desenvolver Alzheimer com 40 anos, com 44 anos. Isso é um Alzheimer precoce. Ele começou a mudar a rotina, ele saía para ir para a casa dele e eu não lembrava. Chegava e falava, nossa, não sei para onde eu estou indo. Peguei o carro e não sei para onde eu fui. E isso foi piorando, os sintomas foram ficando mais exacerbados e até que a família falou, não está certo. Aí fez, através dos exames clínicos, e fez uma tomografia, chegou à conclusão que estava tendo uma involução cerebral muito rápida para a idade e ele acabou sendo diagnosticado com Alzheimer precoce, entrou com medicamento, que o medicamento, na realidade, tende a retardar a evolução, né? Infelizmente, não existe medicamento, aquilo que a gente viu, não existe medicamento que vá deixar a pessoa ser eternamente jovem. O Alzheimer é uma doença evolutiva. Então, assim, qual é o nosso objetivo? Retardar o máximo possível essa evolução dessa doença. E acabou tomando medicação, melhorou, mas assim, a vida ativa dele diminuiu muito. E isso varia muito de paciente para paciente, varia muito daquilo que a gente falou, da vida que teve, de tudo que se envolveu. Uma coisa que eu não comentei, mas assim, o idoso, o Alzheimer principalmente, pacientes idosos que têm uma atividade física maior, ele demora muito mais para se manifestar, chegando muitas vezes a nem se manifestar. Então, a atividade física é uma coisa já comprovada. Outras teses, até eu estava conversando com a minha esposa, ingestão de calorias, alimentos não calóricos. Eu até ia colocar, mas assim, como ainda estão em estudos, eu nem coloquei. Mas acredita-se que quem ingere alimentos não muito calóricos também faz com que prolongue mais esse envelhecimento natural, essa senescência, entendeu? Sem ser um envelhecimento patológico. Então, isso varia muito, realmente, do idoso para idoso. Pacientes que estudam mais, que leem mais, eles têm, normalmente, a evolução do Alzheimer é menor. Não é tão exacerbada assim. Obrigada. Boa noite, doutor. Boa noite. Por favor, o que pode causar a falta de proteína no organismo de um idoso? E quais são os tratamentos? Tá. Basicamente, no idoso, há duas maneiras de diminuir a proteína. A ingestão de proteína, e mesmo com a ingestão, o organismo, às vezes, ele deixa de absorver. Então, por isso que, normalmente, no idoso, depois de uma certa idade, a gente tem que fazer um complemento de vitamina. O tratamento é o complemento. Você tem que tomar essa vitamina via oral, complementar a alimentação, mas basicamente é isso. A ingestão, mesmo que o idoso tenha a mesma ingestão de um paciente mais jovem, é aquilo que a gente falou, a maneira como o alimento é absorvido, a absorção diminui, tudo isso acaba sendo mais lento e o processo de degeneração mais rápido. Então, ele precisa ter, sim, um complemento alimentar, uma atividade física diferenciada, tudo para poder diminuir os efeitos.
Mas a única maneira é a administração. E pode causar inchaço nos pés, nas mãos, se o idoso fica muito parado? Não tenha dúvida, porque, assim, na realidade, o sistema vascular do idoso está comprometido. Guardado algumas exceções, as varizes, tudo isso no idoso ele vem mais rápido do que no jovem. Por quê? Porque já está diminuído a funcionalidade dos órgãos, elas estão diminuídas diminuída em relação ao jovem. Então, a atividade, se o idoso não faz atividade física, fica muito parado, a tendência é que crie esse edema nas pernas, devido ao próprio insuficiência vascular que a idade traz. Umas pessoas mais, outras menos, mas todos nós vamos ter. E se a gente não se cuidar, aí que a coisa vai piorar. Obrigada. Tá bom? Boa noite, doutor. Eu sou estudante de psicologia e a gente estuda muito sobre a questão da depressão. Só que, até então, ainda não estudei a depressão na velhice. A depressão, quando acontece com uma pessoa mais velha, ela é mais grave do que com uma pessoa mais jovem? A depressão ela é grave em todas as idades, eu acho. Eu acho que o tratamento no jovem é mais difícil ele admitir que está com depressão. E no idoso, o que nós temos que fazer? Poder diferenciar a depressão de uma senilidade. E é aquilo que a gente falou, principalmente nos países em desenvolvimento, o idoso tem a impressão de que, vou dizer da aposentadoria, na época da aposentadoria, por exemplo, ele está começando o fim da vida. Ele acha que vai ficar inútil, e muita gente fala assim, nossa, agora você não faz mais nada, você está aposentado. Não, entendeu? Ele já fez muito, ele está aposentado porque merece estar aposentado. Então, a sociedade acaba taxando esse idoso, e isso muda muito, porque assim, as limitações físicas são naturais. Então, às vezes, ele deixa de fazer coisas que ele não consegue fazer, e isso, não só o idoso, todas as pessoas que se veem envolvidas dessa maneira podem ter uma depressão. O tratamento é mais difícil, sim, por conta daquilo que a gente falou. A absorção é difícil, o medicamento tem que ser muito bem estudado, tem que ver qual tipo de depressão, se está associado ao Alzheimer, se está associado ao Parkinson, propriamente dito. Então, o diagnóstico é muito importante, aí a psicologia é bastante importante para fazer um tratamento multiprofissional. O tratamento multiprofissional no idoso é uma das coisas que mais permite que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. Fisioterapia, fonoaudiologia, a própria geriatria, eu acho que teria que fazer um tratamento conjunto para um resultado melhor, terapêutico melhor. Então, a depressão no idoso é mais complicado de você diagnosticar a origem, mas também toda depressão é difícil, mas no idoso é por conta dessa absorção de medicamentos, alguns medicamentos, porque normalmente ele já toma muito remédio. O idoso, a gente vê a maneira do idoso, o idoso vai no cardiologista, o cardiologista dá remédio para o coração, vai no gastro, dá remédio para o gastro, vai na ortopedia, dá remédio normalmente para artrose, desgaste, dor na coluna que tem. E, na realidade, a gente tem que ter uma visão ampla, no geral. Então, é mais complicado um pouquinho, sim. Boa noite, doutor. Boa noite. O mal de Parkinson, mal de Alzheimer, pode ser hereditário? Existem fatores que estão em estudos que a genética ela é importante. Ela não é essencial, mas ela é importante. Então, assim, algumas doenças, normalmente, o paciente, principalmente hoje nós estamos no mês de outubro, o outubro rosa, as mulheres têm que ficar muito atentas ao câncer de mama, tudo isso tem fator genético, sim. Quem tem caso na família tem que ficar bastante atento. O Alzheimer, ele é uma condição que, assim, quase todos nós vamos ter por conta da degeneração cerebral, que é a involução cerebral, que é natural do envelhecimento. E dependendo dessa evolução, ela vai caracterizar o Alzheimer. Eu diria que o Parkinson, ele tem mais fator genético do que o Alzheimer. Existe uma predisposição. Não é exatamente uma característica genética, que meu pai tem, eu vou ter. O Parkinson já é uma coisa que quase que 90% dos pacientes podem ter. Mas o Alzheimer não. O Alzheimer, infelizmente, é uma involução que
quase todos nós vamos passar. Mas não tem nenhum estudo que comprove geneticamente que o paciente que meu pai tem, que eu vou ter e que meu filho vai ter. Não, não tem. Não é comprovado. E todos que têm mal de Parkinson, futuramente teria mal de Alzheimer ou não? Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que o Parkinson ele é muito parecido depois de um certo tempo, a evolução do Parkinson com a evolução do Alzheimer, porque também caracteriza pela evolução cerebral. Mas, normalmente, o paciente que tem Alzheimer, Parkinson, ele vai desenvolver por conta da evolução, mas não que isso seja uma regra. Não dá para dizer, afirmar que tem Parkinson que vai ter Alzheimer. Não, a gente vai tratar Parkinson. Eu já tenho pacientes que têm só Parkinson, pacientes que têm só Alzheimer, e alguns pacientes que têm os dois. E a pergunta foi bem pertinente, porque começa com o Parkinson. Você começa a observar, começa a ter o Parkinson, você está vendo características do andar, características, e depois evoluir muito rapidamente para um quadro de Alzheimer. Aí faz até pensar, será que era Alzheimer e eu não fiquei atento? Não. O Parkinson, normalmente, paciente que tem Parkinson, que evolui para Alzheimer, evolui muito rápido. Mas não é necessariamente a paciente que tem Parkinson vai ter Alzheimer. Antigamente se falava muito em demência, né? E essa demência que falava antigamente seria o mal de Alzheimer hoje? Existem várias demências. Mas, diante da pergunta que você fez, sim. Eu acredito que essa demência, que antigamente se falava que o pai não lembra mais nada, ele está demente, está caduco, o caduco é por causa do Alzheimer. Depois foi começando a estudar e viu que a maioria das demências do idoso é por conta do Alzheimer. Né? Existem algumas demências, que podem ser por hipovitaminose, igual eu disse, por falta de... A vitamina D é muito importante no idoso. A falta de vitamina D pode levar a um distúrbio de memória muito acentuado que pode ser confundido com demência. Então, assim, mas voltando à tua pergunta, o caduco de antigamente, sim, a grande maioria estava relacionado ao Alzheimer, que não tinha tratamento. Ou, na época, não tinha um tratamento adequado, né? Hoje, o tratamento está muito mais avançado. E se pode-se dizer que uma pessoa que não lê muito, não trabalha fora, não teve atividades aceleradas com o cérebro físico, e tem mais facilidade para pegar o mal de Alzheimer? Sim, isso é comprovado. O paciente que tinha uma atividade que era mais ativo, tanto na parte social, psicossocial, intelectual e física, a possibilidade dele desenvolver o Alzheimer é menor. Porém, quando ele desenvolve o Alzheimer, por conta dele sempre, vamos dizer, é uma pessoa muito inteligente, muito ativa, nossa, de repente, você percebe mais rapidamente do que uma pessoa que não era muito ativa. Então, a impressão que dá, fala, nossa, estudou tanto. Eu tenho uma paciente que é professora, a Gene também conhece, nossa, ela era professora de letras, e de repente o marido falou, nossa, ela esqueceu tudo, eu não sei o que acontece. Então a percepção da doença acaba sendo maior, mas a possibilidade de desenvolver é bem menor do que uma paciente que tem uma vida não tão acentuada intelectualmente e fisicamente. E a atividade física é essencial para isso? Essencial. A atividade física é comprovadamente uma das coisas que evitam Alzheimer, uma das atividade física, intelectual, que faz com que o Alzheimer demore ou até mesmo nem apresente nesse idoso. Isso, de novo, voltando ao país, principalmente países orientais. Eles têm uma atividade física que agora aqui começou a ter a academia da terceira idade, tudo isso, e lá já tem há muito tempo. Você vê idosos que começam a fazer atividade física, maratona, depois dos 60, depois dos 50, porque é orientado a isso, eles têm uma educação para isso. Então, a qualidade de vida, isso sem contar na alimentação, vitamina, condição financeira e social, é muito melhor,
muito voltado realmente para o idoso. A visão que eles têm do idoso é totalmente diferente do que a visão que nós temos, né? Em relação ao respeito também, né? O respeito é muito maior num país oriental do que num país ocidental, entendeu? O idoso, infelizmente, é tido como encosto. Ficou idoso, vou ter que cuidar. Lá não, a atividade é muito maior. E outra coisa, lá existem, vamos dizer, os asilos, essas casas de repouso, que o idoso vai. Ele quer ir, ele não vê a hora de ir para lá, que tem atividades. O pastor Mauro pode dizer até melhor que eu isso, né, descendência oriental. Então, lá, eles querem ir para essas casas de repouso. Diferente de nós aqui, a hora que fala assim, vai para a casa de repouso, fala, pronto, danou-se. Né? Infelizmente, a coisa tem uma proporcionalidade inversa do que deveria ser. Está na hora de mudar, né? A esperança é essa. A esperança é essa. Eu acho que os políticos têm que voltar, mas aí é isso que está. Mas o idoso, a partir de 65 anos, ele não vota, né? Então deixa de ser importante, teoricamente. A impressão, infelizmente, é essa. Inclusive eu ouvi dizer que que um idoso conversando, que o governo estava mudando, que estava faltando medicamento, que era para poder morrer logo por causa da aposentadoria, porque estava muito complicado. Isso aí várias vezes eu ouvi, mas não tem nada a ver. Isso é por conta, infelizmente, da nossa sociedade mesmo. A pessoa que repete muitas vezes a mesma palavra, isso traz algum transtorno? Vixe, não. Às vezes depende o que ela repete. Se não está repetindo porque tem o hábito, por exemplo, tem pessoas que vão falar né, não, mas então, né, eu estou aqui falando né, fala 38 né, de acordo né, da palestra. Isso não, tem que ver em si o que ela repete. Busca um copo d'água para mim, aí você foi buscar, não, você já foi buscar o copo d'água, tem que ver qual a conotação específica de repetir essa palavra. Se o idoso está repetindo por conta de não estar lembrando o que falou, ou se tem o hábito de repetir mesmo. Isso pode acontecer. Mas isso é importante, é aquilo que eu te falei, que a gente falou, é o saber identificar o idoso algum comportamento. Ele não era assim. Começou a fazer isso já é um sinal de alerta. Tem que ficar atento se de repente, repetindo essas palavras, não está tendo um comportamento atípico que ele não tinha. Isso a gente tem que ficar bastante atento também. Viu, doutor? Quais assim, os primeiros sinais que a gente deve procurar um médico e qual médico, qual especialidade? Eu não entendi bem a pergunta. Assim, quais os primeiros sinais que a gente tem que ficar atenta para procurar um médico? Eu acho que a gente tem que regularmente procurar um médico para estar fazendo exames, para estar fazendo exames laboratoriais, para estar acompanhando aí todo o processo de envelhecimento. Mas você tem que procurar um médico assim quando mudou, o que você está sentindo não é normal. A pessoa, normalmente, a gente sabe o que a gente tem. Comecei a sentir alguma coisa que é um pouco diferente, eu estou sentindo isso aqui, não era assim. Aí, a partir desse momento, começar a procurar o médico para poder esclarecer, mesmo até para tirar dúvidas. Às vezes, eu estou ficando muito cansado, eu não tinha esse cansaço. Vai procurar um médico, vai ver se fazer um eletro, fazer alguns exames, para ver se isso é uma patologia, uma indisposição. Então, assim, o ideal é que procure o médico regularmente. O difícil é conseguir marcar, né? Nos postos hoje é difícil a gente conseguir. Não, eu estou sentindo alguma coisa, eu vou lá marcar a consulta. Não, tem para fevereiro de 2020. Então é complicado, né? A gente tem que marcar a consulta sabendo se a gente vai estar doente ou não, meio que ter uma bola de cristal. Mas o conselho que eu dou é que regularmente procura, faça exames regulares e qualquer sinal de alguma coisa que não está normal ao que a gente sentia, procurar um médico, sem dúvida. Antigamente a gente tinha medo era do câncer, né? Agora é o Alzheimer, esclerose e demência.
É. O que a gente pode associar? Tudo está ligado? A demência, a esclerose e o Alzheimer? São doenças diferentes. A esclerose não está ligada ao Alzheimer e também não está ligada ao câncer. São patologias diferentes, que estão se descobrindo cada vez mais por conta da vida que a gente está levando. Esclerose é uma coisa é uma doença ainda não tão conhecida, nós não temos cura para a esclerose, depende, né, de qual esclerose, mas, por exemplo, a ELA, lateral amiotrófica, ou a múltipla, não tem um tratamento específico para a esclerose. E é uma doença relativamente grave, que requer bastante atenção, tratamento adequado e bem complexo. O Alzheimer, hoje, a gente já tem bastante medicamentos que diminuem, que retardam a evolução. Aquilo que eu falei, existem medicamentos hoje que a gente, quase que se diagnosticado em tempo, você tomando de uma maneira correta, você consegue ter uma vida normal por muito tempo. E o câncer é o câncer, né? O câncer é uma doença que, se diagnosticada em tempo, ainda hoje em dia tem uma possibilidade de cura bastante avançada. Não, eu disse que antigamente a gente tinha medo do câncer. Hoje a gente tem medo da demência, a sim, esclerose sim. e o Alzheimer. Hoje acaba tendo medo dos três, né? Porque assim se fala mais. Antigamente falava do câncer, hoje está se falando mais do Alzheimer, mas dá para ter medo, mas se tratar certinho não tem perigo não. Eu tenho uma paciente que tem esclerose, mas ela é jovem, ela tem 38 anos. A esclerose, então, não está ligada à demência? Nem ao Alzheimer, não está ligada. Ela é uma patologia de característica diferente. Realmente tem pacientes, principalmente mulheres, acometidas numa idade mais nova. Tem aquela Cláudia Rodrigues, que foi aquela atriz, né, que tem esclerose múltipla. Tem vários pacientes que têm esclerose, e essa principalmente acomete mulheres jovens, na faixa dos 30 aos 40 anos, sim, a esclerose. Mas estão se estudando, existem alguns tratamentos, principalmente nos Estados Unidos. A gente conversa bastante, então eu conversei com a minha esposa sobre isso. É um tratamento em Connecticut, não me lembro o nome da faculdade, que com respostas extremamente positivas para a esclerose. É um tratamento que é uma cirurgia, mas sem corte, que eu não estou estudando ainda para ver isso aí, mas assim, é um tratamento que você, feito com temperatura, com hiperaquecimento das células cerebrais. Eu não vou ficar me estendendo, porque realmente eu não tenho um conhecimento claro ainda, estou procurando saber mais. Mas com respostas extremamente boas para a esclerose. Pacientes, até na reportagem tem uma paciente bastante jovem, que ela não conseguia mais sair do carro, entrar no carro, e ela está, nessa reportagem, ela consegue entrar no carro, conseguiu recuperar movimentos. Um senhor com ela, já em fase terminal de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que normalmente não tem cura, teve uma resposta assim muito positiva, de quase que voltar à vida normal, lógico, com as limitações que ele tem, mas assim, ele estava com previsão de 4 meses de vida, já tem 5 anos que ele está em estudo com essa nova terapia. Então, assim, isso vem ajudando bastante no conceito. Isso, para nós, médicos, nos dá um suporte, assim, uma esperança de que possa, muito em breve, a gente conseguir resolver muitas patologias que a gente tinha tido como incurável para o homem, para Deus nunca. Eu só queria fazer uma observação, André. A gente fala muito do preventivo, né? E principalmente assim a faixa etária das mulheres que estão aqui, assim, tem mulheres de 30, de 40, e a gente começa a se preocupar assim com alimentação, é algo que é a vida toda, né? Porque a gente começa a tomar colágeno, vitamina D com 45, eu tenho 45, comecei a ficar muito atenta a tudo isso agora, mas
E aí a médica que eu constei, que é uma dermato, ela falou, olha, se as pessoas soubessem a importância da boa alimentação, que na verdade é o que entra muitas vezes, né? A gente toma remédio depois para curar. Ela falou, se a gente soubesse como isso tem uma importância, você cuidaria disso da infância, juventude, do que você come, do que ingere, da vitamina que ingere, porque depois que chegou nos 60, 65, 70, você vai ter que remendar algo que já não foi muito legal 60 anos, né? Então, eu só gostaria que você abordasse assim com relação a esse assunto, porque a gente começa, às vezes, muitas vezes, se preocupar mais com o que está fora, né? Com a ruguinha que começa a aparecer, com o pé de galinha e tal. Na verdade, muitas vezes o que a gente come, o que a gente ingere, e não falo nem essas questões mais assim graves, que é tabagismo, alcoolismo, droga, que isso daí a vida apresenta conta mesmo. Não adianta, por mais que a gente fumou 30 anos, hoje eu parei, mas a conta sempre chega, né? Enfim, mas essa questão da alimentação é algo muito sério, né? Muito sério e assim, hoje estão muito mais estudado do que antigamente. O homem morre pela boca mesmo, né? Então, eu tinha um professor meu, eu nunca me esqueço, lá de Valência, do Rio, ele falava assim, o que mata é o pó branco. O açúcar, a farinha, né, e entre as outras drogas que tem. Então, se for pó branco, você evita de comer, porque só é a lactose, esses, né, mas é aquilo que eu falei, infelizmente a gente não dava valor a coisas que hoje a gente dá muito mais valor. E isso também tem a ver com a longevidade do ser humano, né? Isso está mudando, aos pouquinhos, mas está mudando. E isso que você falou também passo por isso, de tomar complemento vitamínico, não eu especificamente, mas de tomar vitamina D, colágeno, né, meu bem? Essas coisas que tem, tudo. E isso é extremamente importante, porque diminui em muito o envelhecimento, aquilo que eu falei. Então, existem alguns estudos que falam que a ingestão de alimentação calórica, aquilo que eu tinha falado, diminui em muito o envelhecimento. Mas é difícil, vai comer o quê nessa condição? Nós, graças a Deus, ainda temos uma condição boa, mas é difícil, às vezes, até por não ter conhecimento, né, não foi dado a algumas pessoas essa oportunidade. Mas não tenha dúvida, voltando ao que você falou, que a alimentação é essencial. Sem contar na vida regrada, mas a alimentação é essencial para o corpo. A suplementação de alimento, é isso. Uhum. Os exames é extremamente importante para a gente poder saber. A vitamina D, antigamente ninguém falava em vitamina D. Né? Não, vitamina D hoje não. Hoje chegou-se à conclusão que é extremamente importante. A gente nem... Vitamina D, nem sabia que existia teoricamente. Agora ela é de suma importância para o envelhecimento, principalmente o envelhecimento cerebral. Né? Dizendo sempre que isso é alimentação do corpo, da alma é Deus. Mais alguma pergunta? Obrigado a todos, então. Foi um prazer mesmo estar aqui. Outras vezes que eu for convidado, virei, vão preparar temas específicos, tá bom? Então, eu agradeço de coração mesmo a atenção de todos vocês, tá bom? Obrigado.